Bom, pessoal, dando sequência, então agora o conjunto dos números, nós já vimos os naturais, inteiros e racionais. Então agora os números irracionais, que nós representamos pela letra, ficou horrível, né, fazer de novo, nós representamos pela letra I, certo? Então o conjunto dos números irracionais funciona da seguinte forma, ele é um pouquinho diferente dos outros, ele tem uma peculiaridade, porque quais são os números que compõem ele? São os números que a gente não consegue obter por meio de uma divisão. Mas, professor, que número que eu não consigo obter por meio de uma divisão? Geralmente, são as raízes não exatas. E, além dessas, as dízimas não periódicas. O que é tudo isso que eu estou falando? Por exemplo, nós digamos que a gente tem uma raiz quadrada de 9. O que significa raiz quadrada de 9? Significa qual é o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 9. O número multiplicado por ele mesmo resulta em 9, é o 3. Porque quando eu faço 3 vezes 3, o resultado é 9. Então, a raiz quadrada do 9 é 3. O 9 é um número que tem raiz exata. Então, raiz de 9 seria um número inteiro lá, um número natural. Agora, se eu pego, por exemplo, uma raiz quadrada de 2. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 2? Difícil. Se eu for pensar, 1 vezes 1 é 1. Se eu faço 2 vezes 2 é 4. Aqui ficou menor que 2. E aqui ficou maior do que 2. Então está entre o 1 e o 2, mas vai ser 1, alguma coisa. Nesse 1, alguma coisa, eu vou ter um número que vai ser uma dízima não periódica. O que quer dizer isso? Nesse caso específico da raiz de 2, eu vou ter 1,42 e 41, se não me engano. 41 e infinitas casas depois da vírgula. E nessas infinitas casas não tem um padrão. Vai ser, por exemplo, estou chutando aqui, não é exatamente isso, mas enfim, digamos um 6, um 9, um 4, um 3, um 6, um 0, um 2, e assim continua infinitamente, sem ter um padrão. Um número muito tradicional, muito clássico, irracional, não sei se vocês conhecem, mas é o chamado número π. O número π, ele vem lá da circunferência, a gente vai estudar ele mais para frente, e ele vale 3,1415,9, e aqui continua infinitas casas depois da vírgula. E nessas infinitas casas não tem um padrão. É como se eu pudesse dizer o seguinte, são números aleatórios, imprevisíveis, difíceis de se obter. Então, como é que eu tenho infinitas casas nas quais não há um padrão, isso caracteriza, isso faz com que esse número seja irracional. Então, irracional tem infinitas casas depois da vírgula e não tem padrão nessas casinhas. Por exemplo, π, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, menos raiz de 7 e assim por diante. Qualquer raiz não exata também é um número irracional, tá bom? Tanto positivo quanto negativo. Então, se eu fosse pensar... peguei errado aqui. Se eu fosse pegar no meu desenho que a gente estava fazendo antes, os números irracionais não tem nada a ver com natural, não tem nada a ver com inteiro e não tem nada a ver com racional. Então, eu vou colocar eles aqui do ladinho. Aqui está o conjunto dos números irracionais. Fazer um círculo separado para representar eles, porque eles não têm nada a ver com os demais. Quem são os números irracionais? É, por exemplo, π, é a raiz de 2, menos raiz de 10, por exemplo, menos π, e assim por diante. E o último conjunto, que na minha opinião é mais fácil, não tem erro, é o conjunto dos números reais, que a gente representa pela letra R, com o risquinho do lado, tá bom? Então, o conjunto dos números reais é o mais fácil. Por quê? Ele corresponde à união de todos os outros. Como assim, professor? O que isso significa? Os números reais são todos os números. Basicamente é isso. Então, se eu fosse pensar, por exemplo, no meu desenho, a união de tudo esse povo aqui, quando eu junto todo mundo, essa junção, todo mundo junto, corresponde ao conjunto dos números reais. É todo mundo que está aqui, todo mundo aqui, todo mundo aqui, todo mundo aqui, juntou todo mundo, vai dar os reais. São todos os números. Então, quando você estiver num exercício que você tem que classificar os números, você já sabe que os reais correspondem a todos os números. Qualquer número sempre vai ser real, tá bom?